Bem-vindos, desenvolvedores e desenvolvedoras, aqui é MDev, e hoje estamos em mais um vídeo, o nosso 13º vídeo de como fazer um bot Discord. E hoje nós iremos iniciar um sistema de automoderação, tá? O que é um sistema de automoderação? É um sistema que vai monitorar as mensagens, para ver se o usuário colocou algum conteúdo errado, impróprio, ou se tem um excesso de caps, ou se ele está spamando muito, E a gente vai fazer esse sistema. Claro que a gente não vai fazer todo o sistema nesse vídeo, porque é muito longo esse sistema. Mas hoje, então, nosso objetivo é fazer um sistema que a gente possa adicionar e remover mensagens proibidas, palavras proibidas, E também que a gente possa também, ver todas as mensagens enviadas ou mensagens editadas, E analisar e enviar uma mensagem para o usuário. Você está cometendo uma infração, não pode usar essa palavra e tudo mais. Então vamos começar. O que a gente vai precisar é um comando. Então vamos copiar aqui o comando de moderação como base. Que a gente vai fazer aqui punição, vamos colocar assim, vou colocar na real blacklist palavras. Então vou editar aqui o que é necessário, tá? Eu já volto. Fiz aqui o base no nosso comando, tá? Então, blacklist palavras, proíbe uma palavra, remove a palavra, lista as palavras. Precisa ser administrador, só em guilda. Tem a opção de ação, que tem opções, Então, adicionar, remover ou listar com esses valores. Temos a opção palavra, que vai ser para palavra, que não é necessária, necessariamente. Tem outras maneiras de fazer isso aqui, tá? Tu pode usar tipo o que a gente chama de subcomando. Eu não gosto de usar subcomando porque eu acho feio, tá? Porque daí fica uma lista enorme de comando, e cada subcomando vai ficar aparecendo. Eu acho que polui muito, tá? Sendo que a gente pode fazer isso aqui, que funciona perfeitamente, Então, eu peguei aqui as coisas, se tiver ação, não ação, erro, que a ação é necessário. Então fiz um switch aqui, dependendo da ação fazer alguma coisa. Se não encontrar nenhuma, a gente diz que a ação é inválida porque aconteceu algum erro no meio do caminho. Se tanto no de remover ou de adicionar não tiver palavra, eu digo que ele precisa escolher uma palavra. Só que a gente precisa armazenar essa palavra em algum lugar, Porque como é que a gente vai saber para comprar? Então, para isso que a gente vai fazer, adivinha? Esquema. Então, para armazenar uma palavra, as palavras a gente vai ter que colocar numa database, Então, vamos criar um arquivo, chamar blacklist palavras esquema. E vamos abrir só aqui para só copiar o básico, a estrutura. Vai precisar da guild, tá? Porque a gente vai usar a guild para achar o esquema. Se só tá fazendo de um até tu não precisa, só tu botar para achar o primeiro. Só vai ter um, a princípio. Então a gente vai fazer aqui também, a gente vai ter as palavras, tá? E as palavras vai ser do tipo um array de string, tá? Desculpa, não vai ser assim, vai ser array string. Tá, vai ser assim. E vai ser necessário. A gente pode colocar aqui que o padrão é isso, tá? E daí já cria o array vazio que vai nos ajudar. Então vamos só mudar aqui para blacklist palavras e list palavras. Meu Deus do céu, veio tudo aqui. Pronto, perfeito. Então agora a gente pode voltar para o nosso comando, e fazer aqui o código, para adicionar e remover. Que é bem simples. Eu vou voltar com ele pronto e mostro para vocês. Eu fiz aqui o comando tal. Na real tem que ser single array. Eu me atrapalhei um pouquinho porque o Mongoose, que é a biblioteca do MongoDB, trabalha um pouquinho diferente do array do TypeScript.
e às vezes eu me atrapalho um pouquinho. Mas então tem que ser assim, tá, o tipo, tá? String com os dois colchetes. Então, para os nossos comandos, tá? Primeiro a gente vai tentar achar, tá? A blacklist palavra, porque vai precisar para todos os comandos, então a gente pode procurar antes. E se não achar, a gente vai criar uma, e se ainda assim não tiver, a gente manda um erro que não foi encontrado depois de criar, porque aconteceu alguma coisa de errado, tá? Com isso. E isso aqui, obviamente, só vai funcionar a primeira vez, tá? Depois que funcionar a primeira vez, mas é a garantia que a gente tem, né? E também é o jeito que a gente vai criar automático, então é necessário. Então, para adicionar, né, se já incluir a palavra, né, em palavras, diz a palavra já está na lista, não precisa adicionar. Se ela não tiver, a gente dá um push, que a gente então coloca ela, né, no array, a gente salva e diz que a palavra foi adicionada. Exatamente a mesma coisa, né, para remover, que se não incluir, né, a gente diz que a palavra não está na lista e removida, né, porque senão não vai dar certo. E se a gente precisar, né, e para remover a gente vai fazer um filtro, tá? Por que a gente faz um filtro? Porque é uma das maneiras mais fáceis de fazer isso. Tem outras maneiras, mas eu prefiro assim. Eu acho que fica mais claro fazer isso do que outra maneira que existe, tá? Também salvo, né? Preciso salvar sempre. E digo que a palavra foi removida. E no caso da lista, eu crio um embed. E eu acho que é a primeira vez que eu estou usando o map, né, aqui, que é o seguinte, eu vou pegar cada palavra, então P, e eu vou fazer ela se tornar isso aqui. O que que é isso aqui? É um hífen, né, né, que a gente coloca para listar coisa, e coloco a própria palavra. E eu vou juntar todas as palavras, tá, com uma quebra de linha, barra N. E vai ser a minha descrição do embed. Eu já tá no embed. Tu poderia, né, organizar por ordem alfabética, outras coisas assim, se tu quiser, mas... Enfim, eu acho que não precisa complicar demais a lógica. Então, vamos ver se isso aqui tá funcionando. Então deixa eu ligar o bot e eu já volto. Gente, outra coisa, tá? Não pode dar até maiúsculo que eu coloquei aqui sem querer no comando. Então deixa eu ligar o bot e já volto. Mas vocês têm que corrigir também. Agora, né, que eu já corrigi ali, né? Então a gente tem o comando blacklist palavra, vai pedir uma ação, né? Se eu clicar aqui para listar, vai dar um erro. Então, o que aconteceu foi o seguinte, tá? E como estava vazio a quantidade de palavras, isso aqui retornava uma string vazia. E eu não sabia até que não pode colocar no setScript uma string vazia. Então o que a gente vai estar fazendo é o seguinte, a gente vai colocar se blacklist.palavras.length, que é o tamanho do array, for maior que 0, a gente vai mapear, porque vai ter pelo menos uma, então vai dar certo. Se não, a gente vai mandar null, tá? Que isso aqui é o suficiente, tá? Pra gente fazer, né, nossa palavra. Perfeito? Então vamos rodar o bot e vamos testar. Agora, né, se a gente colocar aqui no listar, aqui ó, tem uma nossa lista. Então vamos adicionar algumas palavras. Então vamos adicionar a palavra 1. Foi adicionada. Né? Então vamos adicionar a palavra 2. Então se a gente ver aqui, palavra, a gente vai ter palavra 1 e palavra 2, né? E se a gente agora quiser remover a palavra, a gente pode remover, né? A palavra, por exemplo, 2. Né? Que a gente vai ficar com a palavra, somente palavra 1 como proibida, tá? Então agora vamos de fato fazer o sisteminha para a gente bloquear a pessoa de usar essa palavra. Então para a gente fazer o nosso sistema, então a gente vai, quando a gente tiver a mensagem criada, a gente não tem esse evento, então vamos adicionar aqui message create, pelo menos eu acho que é assim o evento, a gente pode ver. Então eu vou pegar aqui qualquer um, né, só para a gente ter um... Então a gente vai ter aqui. Eu gosto, né, de renomear para o próprio blacklist, né? Blacklist, palavras criadas.
Só pra gente saber por que é esse arquivo. Vou tirar isso aqui de rodando no terminal, que atrapalha um pouquinho. Vamos colocar aqui message create, exatamente. Isso vai ter uma mensagem, que não tem mensagem desatualizada. Tem message create. Blacklist palavras criadas, .10. Tá? Vai ser relativamente simples, tá? Pra gente criar isso. Então o que a gente vai precisar fazer é o seguinte. A gente vai ter se message.guild não existe. A gente só manda retornar, não erro, só retorna. E a gente vai tentar achar o blacklist palavra, né? Então a gente vai vir aqui, blacklist palavras, list palavras, blacklist palavras, await, meu Deus do céu, eu tô escrevendo tudo errado. Ponto, find one, id, message.id, tá? Se não achar, isso significa que provavelmente não foi criado. Se não foi criado, quer dizer que não tem nenhuma, né? Então a gente só retorna. Não tem por que dar erro. E agora se a gente vai verificar. Como é que a gente vai verificar isso? Então, aí que eu falei que, né, pode ser um pouquinho custoso, né, essas operações. E o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o seguinte. Para cada palavra que a gente tem no blacklist palavra, a gente vai ter que verificar o conteúdo da mensagem. Então, infelizmente, não tem um jeito muito melhor de fazer isso aqui, não. Então, a gente vai ter aqui list ponto palavras ponto. Para cada palavra, a gente vai ter que verificar se message.content.includes palavra, tá? E essa é uma operação que vai bastante, né? Então, se a mensagem for muito grande, ou se tu tiver muitas palavras proibidas, vai consumir bastante recurso, né? Então, não é um ideal, mas infelizmente é um dos melhores métodos que a gente tem, tá? Pra gente ver isso. Tá? Até tem outros jeitos, mas eu acho que não compensa mostrar, porque eles acho que são muito complicados, tá? Esse aqui é um jeito simples, tá? Só que, eu falei, tem que manejar, né, um pouquinho na quantidade de palavras que vai colocar, tá? E também não ter muita mensagem. E feito isso, né, o que a gente vai ter que fazer, né? Se incluir, então se incluir, a gente pode ir lá, colocar isso aqui dentro. Se incluir, o que a gente vai ter que fazer? Então, nessa incluir na mensagem, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer message.reply. A gente pode colocar o seguinte, ó, a gente pode colocar message.author enviou uma mensagem contendo uma palavra proibida, tá? A gente não pode deixar efêmero só para pessoa, porque não tem como, tá? Infelizmente. Quando é mensagem. O que pode fazer é enviar uma mensagem no privado da pessoa, né? Se não quiser que apareça no chat. Mas aí vai de cada um de vocês, tá? E a gente também vai fazer message.delete. E ao fazer isso, desculpa, ideal a gente deixar isso aqui assíncrono, tá? Isso aqui. Sync. Porque é importante a gente ter certeza que vai deletar e enviar mensagem, tá? Porque senão pode dar problema a gente colocar esse tono aqui. E a gente retorna. Então, se encontrar algum, já retorna. Perfeito. Se quiser, também pode dizer a palavra, né? Só usar o P aqui, então poderia botar a palavra aqui, né? Mas eu não recomendo, porque justamente palavra proibida vocês não querem que exponha, né? Se mandar mensagem por privado, é razoável, né? Colocar isso, porque a pessoa já tinha digitado. Então, só isso aqui, tá?
Só que a gente também precisa lembrar das mensagens editadas, porque senão alguém pode editar a mensagem e adicionar essa palavra. Então a gente vai fazer aqui na mensagem update, né? Message update. A gente vai colocar mensagem atualizadas. A gente vai mudar também aqui, né? Message update. A gente vai ter, agora sim, né, a gente tem de novo a new message e old message. E a única coisa que nos importa realmente, tá? É a new message, porque se a palavra antiga tiver, tecnicamente eu deveria ter alguma coisa, né? A gente também vai mudar aqui. E pronto, né? Vamos só apagar isso aqui que a gente não está utilizando aqui, que veio quando eu copiei o arquivo. E perfeito. Então vamos testar agora, né? Eu vou rodar o bot. pm1dev. E tudo bem, a gente tem a palavra 1 proibida, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai mandar a palavra 1. Ó, a mensagem original foi excluída, foi deletada a mensagem, né? E enviou a mensagem proibida e eu digitei errado, né? Então, proibida. E aqui também está errado, exatamente. Também nada grave, né? Então vamos agora fazer um exemplo, né? Então eu mandei essa mensagem que eu quero e agora eu vou editar. Vou colocar a palavra e uma mensagem contendo uma palavra proibida. Né? A gente pode até alterar, né? Se que é editar, né? Editou uma mensagem, né? Contendo uma palavra proibida, né? Que fica um pouquinho mais claro. Mas como vocês podem ver, está funcionando, né? Então a nossa log de mensagem também já pegou, né? A mensagem atualizada e a mensagem deletada, né? Então, vai ser só esse o nosso sistema, tá? Um sistema bem simples que a gente vai ir melhorando ao longo do tempo, tá? Então a gente vai fazer mais coisas em cima dele. Mas por esse vídeo é apenas essa parte. Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Nos vemos na próxima.